a cerimônia de entrega do primeiro Prêmio Nacional de Jornalismo do Poder Judiciário. A premiação é uma ação conjunta inédita da comunicação do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior Eleitoral, do Superior Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal Militar e do Tribunal Superior do Trabalho. Nesta primeira edição, a iniciativa teve como tema central os 35 anos da Constituição Cidadã, celebrados em outubro de 2023. Com o objetivo de promover uma reflexão a respeito dos direitos sociais garantidos a partir da Carta Magna, a premiação evidencia a função social e judicante dos tribunais, estimulando a divulgação de direitos assegurados a todas e a todos, bem como a forma de acesso a esses direitos. O prêmio reafirma a importância de um poder judiciário atuante e independente e reconhece o papel indispensável de uma imprensa forte e livre, como pilares do Estado Democrático de Direito. Presentes nesta cerimônia, os presidentes ou seu representante dos tribunais participantes da inédita premiação, Suas Excelências, o senhor presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Roberto Barroso, a senhora ministra do Supremo Tribunal Federal e presidente em exercício do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, a senhora presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal, ministra Maria Tereza de Assis Moura, o senhor ministro presidente do Superior Tribunal Militar, tenente brigadeiro do ar, Joseli Parente Camelo, o senhor presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Lélio Bentes Correia. Registramos também a presença neste evento de ministros do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores, profissionais da imprensa, autoridades do Poder Judiciário, do Ministério Público e da classe dos advogados, bem como de representantes de associações e entidades de classe, servidores e colaboradores das áreas de comunicação dos tribunais participantes, convidadas e convidados. Agradecemos também aos que nos acompanham ao vivo pela TV Justiça e pelo canal do STJ no YouTube. Para os pronunciamentos da cerimônia, convidamos ao palco, inicialmente, o senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso. Muito boa noite a todos, tendo em vista que o nosso mestre de cerimônias já fez a nominata, eu cumprimento todo mundo na pessoa da presidente do Superior Tribunal de Justiça, nossa anfitriã, ministra Maria Tereza de Assis Moura. Eu tenho muito prazer de abrir esta sessão do primeiro Prêmio Nacional de Jornalismo do Poder Judiciário, instituído para jornalistas que escrevem sobre o Poder Judiciário, esse ano tendo como tema central a Constituição Brasileira de 1988, que completou, no ano passado, 35 anos. 35 anos de estabilidade institucional, de estabilidade monetária e de relativa inclusão social, eu diria. E a Constituição de 1988 teve como um dos seus traços mais marcantes a consagração da liberdade de expressão, porque o passado no Brasil condenava e a Constituição foi quase que obsessiva e em muitas de suas provisões ela cuida da liberdade de expressão, porque nós havíamos vivido um tempo em que a censura se impunha em todos os meios de comunicação e, portanto, a imprensa, ninguém me contou, eu estava lá e eu vi. Os jornais tinham censores dentro das redações que escolhiam os artigos e as matérias que podiam sair. E alguns jornais se viam na contingência de publicar receitas de bolo, poesias ou deixar espaços em branco. O teatro era censurado, Roda Viva foi retirada do ar. No cinema aconteciam coisas incríveis, um filme chamado Laranja Mecânica, que tinha pessoas que corriam nuas na tela. A censura determinou a colocação de tarjas, cobrindo seios e órgãos genitais.
O filme era um drama psicológico, no Brasil era uma comédia, porque as tarjas corriam atrás dos órgãos para ver se conseguiam impedir que eles aparecessem. O balé Bolshoi foi proibido de ser encenado no Brasil, porque era coisa de comunista, e eu sempre gosto de lembrar que todas as músicas tinham que ser previamente submetidas ao departamento de censura. Esse era o tempo que nós vivíamos. É inacreditável, mas todas as músicas para serem veiculadas no país tinham que ter prévia autorização do departamento de censura. De vez em quando eles comiam uma mosca e passava Apesar de Você, parecia uma música de amor. Um dia eles descobriram que não era bem uma música de amor. Portanto, houve momentos risíveis, porque a censura vem em nome da ordem pública, da moral, dos bons costumes, mas geralmente ela é simplesmente ridícula. Eu tenho muito prazer de estar nesse evento em que se homenageia a imprensa, porque nós nunca precisamos tanto no Brasil de imprensa como nós estamos precisando agora. Aconteceu no Brasil um fenômeno que aconteceu em muitas partes do mundo, que nós ainda estamos tentando entender e enfrentar. É que com a revolução tecnológica e o advento da internet, houve uma transformação muito profunda na comunicação social e na comunicação interpessoal. E, por um lado, uma transformação positiva, porque se democratizou o acesso à informação e se democratizou o acesso ao conhecimento e o acesso ao espaço público. Essa é a face positiva do que nós vivemos sob a revolução tecnológica. Mas há uma face negativa que todo o mundo está tentando equacionar, que é a chegada ao espaço público da informação sem filtro, porque a imprensa tradicional fazia um controle mínimo da autenticidade e da civilidade do que chegava ao espaço público. E sem esse controle editorial mínimo, o que nós temos hoje em dia, com muita frequência, é uma inundação do espaço público com desinformação, com discursos de ódio, com destruição de reputações, com teorias conspiratórias. Portanto, nós todos no mundo estamos hoje enfrentando esse fenômeno. Em segundo lugar, esta ascensão das mídias sociais e da informação sem filtro e dos algoritmos de direcionamento criou tribos que não conversam entre si e que vão criando as suas próprias narrativas e vão ficando cada vez mais radicais, cada vez mais intolerantes, e a intolerância é um passo para a violência. E esse fenômeno das plataformas digitais impactou o modelo de negócios da imprensa tradicional, porque boa parte da publicidade migrou para as plataformas digitais. Centenas de jornais em todo o mundo fecharam. E, por isso, nós perdemos a contribuição valiosa que a imprensa dá para a democracia. Porque a imprensa, ela tinha um papel, a imprensa tradicional, muito importante, de criar um conjunto de fatos comuns sobre os quais as pessoas formavam as suas opiniões. Mas as pessoas compartilhavam os mesmos fatos, às vezes com visões diferentes, mas os fatos eram os mesmos. Portanto, a imprensa tradicional, além de ser um negócio privado, um business privado, como é na maior parte das democracias, ela também presta um serviço público muito relevante, que é fazer com que as pessoas trabalhem sobre os mesmos fatos e formem as suas opiniões sobre os mesmos fatos. Houve um desmatamento na Amazônia. A partir daí, cada um pode ter a sua visão sobre o papel da floresta. Houve uma invasão da Ucrânia pela Rússia. A partir daí, qualquer pessoa pode ter a sua opinião sobre a guerra. Mas os fatos são compartilhados. E o mundo que nós estamos vivendo, dramaticamente, é um mundo em que as pessoas já não conseguem mais concordar quanto aos fatos. E, evidentemente, quando as pessoas não concordam quanto aos fatos, a interlocução vai se tornando cada dia mais difícil, quando não impossível. Por essas razões, eu acho que é muito importante nós celebrarmos o jornalismo profissional, a imprensa tradicional, porque é preciso que ela reocupe esse espaço, que é um espaço da civilidade
do controle mínimo da autenticidade do que chega ao espaço público. O que nós temos assistido e estamos enfrentando em todo o mundo é um novo modelo de negócios que vive do engajamento, do número de cliques, da quantidade de pessoas que acessam. E, tragicamente, o ódio, a desinformação, a agressividade trazem mais engajamento do que a fala moderada, do que a busca pela verdade possível. E, portanto, nós estamos todos, em todo o mundo, e não é só no Brasil, tentando traçar a linha divisória entre o que verdadeiramente é liberdade de expressão a ser protegida e o que se esconde por trás do biombo da liberdade de expressão para a difusão do ódio, para o ataque às democracias, para o endeusamento do extremismo que é destrutivo da vida civilizada. Portanto, esse é o momento que nós estamos vivendo e nós precisamos que a imprensa tradicional reocupe o seu espaço para que nós possamos voltar a discordar só nas nossas opiniões, mas sermos capazes de compartilhar os fatos reportados de maneira veraz, de maneira autêntica, com a busca da verdade possível. Portanto, nós todos defendemos a liberdade de expressão, nós todos achamos que a luz do sol é o melhor detergente, mas o sol não pode ser encoberto pelas trevas do ódio, da incivilidade e da mentira. Parabéns a todos que participaram do programa. Tive muito prazer e muita honra de estar aqui. Obrigado. Convidamos agora para seu pronunciamento a senhora presidente em exercício do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia. Boa noite, todas as pessoas presentes. Eu podia, na pessoa da ministra Maria Tereza, que nos acolhe tão gentilmente, e agora do meu presidente, ministro Barroso, apenas dizer que eu acompanho o relator. E, com isso, estava devidamente feita a observação que eu gostaria. Mas eu queria, como o ministro Barroso acaba de dizer, enfatizar a importância de um encontro como esse, porque não há democracia sem imprensa livre, sem um jornalismo responsável, criativo e coerente, principalmente, com a necessidade que a sociedade tem de obter informações. Eu tenho trabalhado, e nós do Supremo Tribunal Federal, e muito mais no Tribunal Superior Eleitoral, com a ideia de que a Constituição, quando garante a liberdade de expressão, e a inclui no artigo 5º, ou seja, como direito individual, não se exaure ali a qualificação desse direito. Na verdade, hoje o mundo trabalha com a ideia de que a liberdade de expressão é um direito individual e também um direito coletivo, para dizer que o direito à expressão como manifestação da liberdade de cada um, e o objetivo é que a pessoa possa se informar e informar os outros com garantia de que, assim, o outro que recebe a informação e que também informa é mais livre, tem condições de ser um ser humano mais livre. Por isso, do mesmo modo como o meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito individual e um direito social, ou um direito coletivo, até mesmo para a garantia das futuras gerações, o direito à liberdade de expressão também é individual, cada um tem o direito de se expressar como manifestação da sua liberdade, para informar e ser informado, mas é um direito de todos a que a informação não seja uma deformação ou uma desinformação de fatos que podem constituir o conjunto de dados necessários para que a pessoa livremente se posicione na vida, se posicione profissionalmente, se posicione politicamente, enfim.
É assim que precisa de ser visto para que a gente saiba como lidar com essas tecnologias a que acaba de se referir o ministro Barroso. É certo que a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa, especificamente, sempre foi considerado no Estado moderno um dos fundamentos da democracia. Não há possibilidade, e aí digo como juiz eleitoral, de ter eleições livres, seguras e transparentes sem uma imprensa igualmente livre e responsável. Não há a menor possibilidade de quem é juiz eleitoral garantir que as eleições terão o sucesso que tem tido no Brasil sem a garantia da imprensa livre. Não é por acaso que todas as tentativas que se tem de coartar a democracia, de coagir os cidadãos, de impedir que o eleitor livremente se expresse, que se começa cerceando, quando não tentando acabar com a liberdade de imprensa. O que mudou, talvez, tenha sido nestes tempos que vivemos com essas novas tecnologias, do que é chamado no mundo de 4V. Primeiro, o volume de informações e de desinformações que trafegam num espaço que não é o espaço que nós estávamos acostumados a lidar no direito e na política, que é um espaço territorial delimitado. Então, se sabia qual era o direito que incidia em cada tempo e em que lugar e quem atingia. O volume de informações é o primeiro V com que nós lidamos de maneira inédita na história da humanidade. E para estas questões inéditas que se põem, claro, as respostas deverão ser igualmente inéditas. O direito é uma ciência velha, ele sempre cria e se põe, se inventa e se reinventa a partir de algo que já foi experimentado, e desta vez nós não temos este parâmetro anterior. O segundo V é o da velocidade. Um dado que é lançado hoje, verdadeiro ou falso, se propaga de uma maneira assustadora, numa velocidade que qualquer pessoa fica atônito não poucas vezes. O terceiro V é o da viralidade. A informação contamina, a deformação contamina muito mais, quando, de forma estratégica, organizada, pensada e com objetivos muito bem estabelecidos, quando se propaga o ódio, a virulência, a ditadura. Isto não é solto e isto não é para que nada aconteça. Isto tem um objetivo específico, antidemocrático e completamente contrário a toda forma de liberdade. E o quarto V é o da verossimilhança. O ministro Barroso dizia agora, os fatos estavam postos. Agora, eu não sei se este microfone é um microfone, porque pode ser uma criação que parece ser. A verossimilhança é tal que isto engana, mente, deforma, e sempre tínhamos lidado historicamente, desde a antiguidade, com formas de submissão, eu vou usar uma palavra mais forte, ministro Lélio, de escravidão do outro por uma ação externa. Eu tenho uma pessoa que eu submeto inteiramente, que era o período da escravidão, do regime escravocrata. Agora, a escravidão se faz pela deformação, com um chip que é posto sem que a pessoa pense, saiba, nem sinta. Ela acha que ela está falando e escolhendo algo que foi posto, que é a própria liberdade, quando não é. A gente lembra que havia um partido no Brasil, um partido político no Brasil, que tinha como slogan, ou dizia para os seus adeptos, você pensa que pensa, pensa mal. Quem pensa por você é o Comitê Central. Agora, nós poderíamos dizer, você pensa que pensa, pensa mal. Quem pensa por você é um comercial que está em alguma coisa que você recebe, num celular que você tem à mão, que você nem pisca para ver e você acha que escolheu. A gravidade disso é que estamos falando das liberdades. E por isso é que a liberdade de expressão e a importância do jornalismo é que o jornalismo passa a ser a âncora de igual informação que pode veicular os dados que fazem com que, pelo confronto, pelo cotejo, com aquilo que é veiculado e que é uma deformação, possa levar a pessoa a retomar o prumo de sua própria liberdade, a de escolher. Por tudo isso, é da maior importância que nós tenhamos encontros como esse,
a ênfase daqueles que, trabalhando no jornalismo e no jornalismo próximo ao Poder Judiciário, possa dizer ao povo, possa dizer ao eleitor, possa dizer ao cidadão em geral, que informação é não poder de fora, é o poder que tem cada um de nós de livremente fazer as suas escolhas de vida para ser o que ele quiser ser. E é nesse sentido que este prêmio tem importância, o reconhecimento de quem sempre ajuda os servidores públicos, que somos nós, juízes, que nós também queremos muito reconhecer a vocês, a todos aqueles que participaram, que apresentaram seus trabalhos, que nós somos gratos e, principalmente, nós somos reconhecidos por tudo que é feito, no sentido exatamente de informar e, com isso, contribuir para o fortalecimento das liberdades, que é o papel da imprensa, que sempre foi reconhecida. Eu terminaria dizendo que eu acho que o dever de cuidado, que nas instruções do Tribunal Superior Eleitoral nós fizemos incluir para as eleições desse ano, levando em consideração exatamente essas informações que circulam de forma exponencial e muitas vezes descontrolada, que o dever de cuidado com a informação é o dever de cuidado que a Constituição e a legislação impõem a todas as pessoas, mas que, claro, para alguns profissionais, muito mais do que a outros numa sociedade. A imprensa, do mesmo jeito que, para mim, a liberdade de imprensa é um direito individual e também um direito coletivo, de receber e oferecer informações corretas, eu tenho para mim que o serviço que é feito ao público da imprensa é que faz com que nós tenhamos um bom terreno para fazer florescer a democracia no nosso país. Pelo Tribunal Superior Eleitoral, eu digo que é da maior importância a presença da imprensa, a participação da imprensa, a atuação da imprensa no esclarecimento, e como servidora pública do Poder Judiciário também sei, e já aprendi, que a imprensa nos ajuda, inclusive, a acertar, porque, claro que um administrador, que é o cargo que às vezes a gente tem que ocupar, não dá conta de ver tudo, mas quando a imprensa mostra, eu sempre fico me lembrando do Zacarias de Góes Vasconcelos, que por 3 vezes foi chefe do gabinete no Segundo Império, e que, diante de tantas críticas que a imprensa fazia ao imperador, foi ao imperador Dom Pedro II dizer: a imprensa fica falando mal de nós o tempo todo, ao que o imperador teria respondido: e quem é que vai me contar o que está errado para ver se eu consigo consertar? Pois é, a imprensa faz isso também por nós, especificamente, nos aponta em que nós erramos para que a gente possa consertar, esperando que com informações corretas a gente erre menos e o limite seja apenas o da nossa humanidade. Parabéns a todos que participou, eu me senti muitíssimo honrada de ter sido convidado para participar. Eu continuo acreditando muito na imprensa brasileira e acredito que, neste ano de 2024, mais uma vez ela cumprirá o seu papel para que a gente tenha eleições livres, seguras, transparências e eficientes. Muito obrigada. Ministra Carmen Lúcia, a senhora viu que com um jeitinho bem mineiro eu vim para cá, né? Quietinha agora para o meu lugar, como... Para o seu pronunciamento, convidamos agora a presidente do Superior Tribunal de Justiça, a ministra Maria Tereza de Assis Moura. Boa noite a todos e a todas. É muito bonito ver esse auditório aqui ocupado para um evento tão importante quanto esse, que é a cerimônia de lançamento do primeiro Prêmio Nacional de Jornalismo do Poder Judiciário, 35 anos da Constituição Cidadã. Eu também gostaria aqui, cumprimentando a todos, na figura do ministro Luiz Roberto Barroso, nosso querido presidente, e a ministra Carmen Lúcia, e dizer o seguinte: eu não posso dizer sigo o relator, mas eu posso dizer sigo o Supremo Tribunal e sigo o Tribunal Superior Eleitoral. Eu gostaria de dizer da alegria que o STJ tem, nesta data, de recebê-los para essa cerimônia tão especial,
que ainda nas comemorações dos 35 anos do Superior Tribunal de Justiça, festeja a concretização de uma parceria inédita no Judiciário Nacional. Unidos em defesa da democracia, os tribunais superiores idealizaram este primeiro Prêmio Nacional de Jornalismo do Poder Judiciário para valorizar um dos principais pilares do Estado Democrático de Direito, a liberdade de imprensa. O tema do prêmio foi os 35 anos da Constituição Cidadã, que marcou a transição democrática no Brasil. Jornalistas de todo o país enviaram trabalhos excelentes com foco em decisões da Justiça. Cada um aqui já é vencedor, porque com seus trabalhos demonstraram, sem deixar margem de dúvida, a importância da imprensa brasileira na afirmação e na concretização de direitos e reforçaram o papel fundamental que o jornalismo tem na construção de uma cidadania plena, principalmente nessa nossa sociedade tão vasta e tão diversa. Assim, o STJ gostaria de parabenizar a todos pelos projetos desenvolvidos e apresentados, ao mesmo tempo em que agradecemos aos jornalistas pela participação. Eu encerro aqui agradecendo também aos representantes dos tribunais presentes, queridos ministro Lélio, ministro Joseli, a parceria, fazendo menção especial às equipes de comunicação, sem as quais este evento não aconteceria. Tenhamos todos uma excelente noite de entrega de tantos prêmios que nos aguardam. Muito obrigada. Agora o pronunciamento do senhor ministro-presidente do Superior Tribunal Militar, Tenente Brigadeiro do Ar, Joseli Parente Camilo. Boa noite a todos e a todas. Ao cumprimentar o excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Barroso, eu cumprimento as autoridades, os profissionais de imprensa, as senhoras e os senhores. O primeiro Prêmio Nacional do Jornalismo do Poder Judiciário Brasileiro nasceu de uma daquelas ideias que surgem em um momento de reflexão sobre um determinado instante vivido por uma grande nação e seu papel na história dos povos. E assim foi. O momento foi o que vivemos nos últimos anos e hoje nos conduz à reflexão diante de tão feliz iniciativa que, ao mesmo tempo em que nos conduz ao enaltecimento de nossa Carta Magna, por estarmos celebrando os seus 35 anos, também nos relembra a luta dos profissionais da imprensa brasileira, tentando levar a toda a sociedade brasileira os fatos despojados de ideologia ou partidarismos, mas apenas os fatos. Nossa Constituição sai fortalecida, a sociedade também sai fortalecida e a imprensa se confirma como um dos pilares da sociedade a sustentar a democracia em nosso país. A imprensa soube se manter firme e forte, mesmo nos momentos mais difíceis, conseguiu ser o que se espera dela de um país democrático e saímos todos vitoriosos, a imprensa, nossas instituições e o povo brasileiro. Hoje comemoramos, o Brasil comemora ao homenagear uma de suas mais sólidas instituições na luta pela democracia, a imprensa brasileira. O advento e a evolução das mídias sociais, juntamente com a inteligência artificial, estão a nos impor cada vez mais pesados desafios na área da comunicação, projetando ainda mais a importância da imprensa profissional, comprometida com a verdade dos fatos, uma imprensa que se preocupa não somente com a notícia em si, mas e principalmente com a confirmação
e a elucidação de fatos ligados aos acontecimentos antes, durante e até depois de sua publicação. Uma imprensa que não se cansa nunca e que, desprezando o sensacionalismo e as contendas ideológicas, se volta para a essência e a veracidade dos fatos. Em entrevistas das quais participei como entrevistado, em diversos momentos, desde que assumi a presidência do Superior Tribunal Militar, pude constatar as afirmações que acabo de aqui fazer. Em visitas institucionais a veículos de comunicação, também tenho destacado este meu pensamento a respeito da importância da verdadeira imprensa na manutenção das democracias pelo mundo afora e em nosso país. É necessário que se destaque a importância das plataformas virtuais como instrumento de informação séria e que muitas vezes se confrontam com outras mídias sociais que levam a desinformações e ao anarquismo no seio da sociedade. Parabenizo a todos os profissionais da imprensa que participaram desse projeto, em especial aos vencedores em cada uma das categorias, almejando continuado êxito e profícuo trabalho a todos que labutam na essencial tarefa de trazer à população brasileira a verdade dos fatos. Parabéns a todos e muito obrigado por esta oportunidade. E para seu pronunciamento, convidamos neste momento o senhor presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Lélio Bentes Correia. Boa noite a todas as pessoas e autoridades aqui presentes, a quem saúdo, as pessoas de Sua Excelência, o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Roberto Barroso, da nossa anfitriã, Sua Excelência, presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Maria Tereza de Assis Moura, e na pessoa da minha presidente do Conselho Nacional de Justiça, tive a honra de trabalhar sob a liderança da ministra Carmen Lúcia, presidente em exercício do Tribunal Superior Eleitoral. Falando após ilustres 4 presidentes, efetivamente, me competiria apenas dirigir uma brevíssima saudação, porque tudo que havia a dizer já foi dito. Eu, portanto, cumprimento a organização desse evento pela importante iniciativa do primeiro Prêmio Nacional de Jornalismo do Poder Judiciário, que celebra os 35 anos da Constituição Cidadã. Uma Constituição que promete muito mais do que direitos fundamentais. Promete um projeto de nação justa, livre e solidária, tendo na dignidade do ser humano e nos direitos sociais valores fundamentais da República. Essa iniciativa vem, em boa hora, reafirmar a centralidade de um poder judiciário atuante, efetivo e independente, bem como de uma imprensa forte e livre, como elementos fundamentais para a consolidação do processo democrático. No âmbito do eixo temático referente à Justiça do Trabalho, celebramos
ainda no ano passado, os 80 anos da consolidação das leis do trabalho. Esse importante marco histórico na promoção da dignidade e da cidadania no mundo do trabalho. Um documento que efetivamente oportunizou a inserção social de centenas de milhares de cidadãs e cidadãos brasileiros que, de forma vanguardeira para a época, tiveram acesso a um emprego com dignidade e direitos plenamente respeitados. Os trabalhos concorrentes no eixo número 4, referentes ao Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal da Justiça Social, abordaram temas atuais, como os próprios 80 anos da CLT, a uberização, o assédio no ambiente de trabalho, a exploração do trabalho infantil e do trabalho em condições análogas à escravidão, chagas que, lamentavelmente, ainda assolam o nosso país, e a representatividade negra no Poder Judiciário. A profundidade dos trabalhos apresentados, a excelência das matérias trazidas a exame da comissão julgadora dão testemunho da importância da imprensa brasileira também como instrumento de conscientização e transformação social, reafirmando os valores plasmados na Constituição da República e na consolidação das leis do trabalho. Devo agradecer aos ilustres membros da comissão julgadora, Sua Excelência, o ministro José Roberto Freire Pimenta, a professora da Universidade de Brasília, doutora Ellen Geraldes, e a magistrada Luciana Paula Conforte, presidente da Associação Nacional de Magistradas e Magistrados do Trabalho, pelo excelente trabalho conduzido no exame, no julgamento dos trabalhos apresentados. E, desde já, parabenizo a todas e a todos os profissionais da imprensa que participaram do certame, e especialmente aos finalistas e aos ganhadores do primeiro Prêmio Nacional do Jornalismo do Poder Judiciário. Faço votos de que esta seja apenas a primeira de muitas edições, bem como de que essa iniciativa fomente, no cenário jornalístico nacional, a comunicação comprometida com os valores republicanos da justiça social, da pluralidade, da equidade e da redução das desigualdades. Muito obrigado. O primeiro Prêmio Nacional de Jornalismo do Poder Judiciário, 35 anos da Constituição Cidadã, está dividido em 5 eixos temáticos, correspondentes aos 5 tribunais participantes. Durante os 4 meses de inscrição, os 5 eixos temáticos receberam 261 trabalhos, baseados na missão constitucional das cortes participantes. A comissão julgadora de cada eixo temático, ou seja, de cada tribunal, escolheu e serão premiados esta noite os trabalhos jornalísticos em 4 categorias: jornalismo de vídeo, jornalismo de áudio, jornalismo escrito, impresso ou online, e fotojornalismo. Assistiremos agora ao vídeo produzido pelas assessorias de comunicação dos tribunais participantes sobre esta primeira edição do prêmio. De um lado, togas, leis, julgamentos de impacto político, econômico, social. Do outro lado, anotações, links, microfone, câmeras. Em comum a esses 2 mundos, o princípio fundamental da transparência e a necessidade de garantir ao cidadão brasileiro o direito à informação.
Com o objetivo de unir esses dois mundos e celebrar os 35 anos da Constituição Cidadã, o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior Eleitoral, o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior do Trabalho e o Superior Tribunal Militar promoveram o primeiro Prêmio Nacional de Jornalismo do Poder Judiciário, 35 anos da Constituição Cidadã. 5 eixos, 4 categorias e mais de 260 trabalhos inscritos, entre produções audiovisuais, matérias escritas, produtos de áudio e fotografias. Trabalhos cuidadosamente analisados por 19 especialistas, entre magistrados, servidores do judiciário e jornalistas. Projetos incríveis, produzidos por veículos de comunicação de todo o Brasil, que mostraram a missão constitucional dos tribunais da melhor maneira possível, através da história das pessoas. Produtos de qualidade que mostraram como os direitos assegurados pela Constituição Federal de 1988 são garantidos pelo Poder Judiciário e impactam a vida de mais de 203 milhões de brasileiros. O Prêmio Nacional de Jornalismo do Poder Judiciário reconhece a importância da atuação independente e forte da imprensa para o fortalecimento da democracia e para a proteção dos direitos de todas as pessoas. É a celebração do jornalismo comprometido com a cidadania. As comissões julgadoras de cada eixo temático, formadas em cada um dos 5 tribunais participantes, foram integradas por ministros, juristas especializados e profissionais da imprensa. Os indicados como vencedores de cada categoria receberão um troféu especialmente confeccionado para esta premiação e os classificados, até o 5º lugar, receberão certificados assinados pelos presidentes dos tribunais. Os trabalhos finalistas da primeira edição do Prêmio Nacional de Jornalismo do Poder Judiciário podem ser conhecidos por meio das cartilhas disponíveis nos assentos. E a primeira categoria premiada será Jornalismo de Vídeo. Convidamos ao palco, neste momento, os representantes dos trabalhos finalistas na categoria Jornalismo de Vídeo do eixo 1, Supremo Tribunal Federal, o Tribunal da Constituição, que podem subir ao palco por aquele lado. Cobertura do 8 de janeiro, dos ataques à vitória da democracia, da TV Globo. Caminhos da reportagem, declarações de humanidade da TV Brasil. Kinja, Gente de Verdade, do Grupo Rede Amazônica. 8 de janeiro, um ano após o ataque à democracia brasileira, do portal Metrópolis. 35 anos da Constituição Brasileira, do Sistema Brasileiro de Televisão, SBT. Para o anúncio do trabalho vencedor na categoria Jornalismo de Vídeo do eixo do Supremo Tribunal Federal, convidamos ao palco o senhor presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, e a jornalista e consultora de comunicação Lídia Medeiros, jurada deste eixo, que fará a entrega dos certificados aos finalistas. É uma espécie de Oscar do jornalismo. O projeto vencedor foi Cobertura do 8 de janeiro, dos ataques à vitória da democracia. O autor é representado por Luiz Ávila e o veículo de comunicação é a TV Globo. Parabéns. Em segundo lugar, Kinja, Gente de Verdade, do Grupo Rede Amazônica. Em terceiro lugar, Caminhos da Reportagem, Declarações de Humanidade, da TV Brasil. Em quarto lugar, 8 de janeiro, um ano após o ataque à democracia brasileira, do portal Metrópolis. E em quinto lugar, 35 anos da Constituição Brasileira, do SBT. Parabéns a todos.
Parabéns a todos. Convidamos ao palco agora os representantes aqui presentes dos trabalhos finalistas na categoria Jornalismo de Vídeo do Eixo 2, Tribunal Superior Eleitoral, o Tribunal da Democracia. O que muda com a mini-reforma eleitoral do Brasil de Fato, Eleições 2022, Auditoria da Votação Eletrônica no Amapá, do canal do YouTube Benedita Monte, Eleições Suplementares em Cachoeira Alta, da TV Anhanguera, Rio Verde. As acusações que podem impedir Bolsonaro de disputar eleições da BBC News Brasil. Podem subir, por favor. Podem vir, por favor. Para o anúncio do trabalho vencedor na categoria Jornalismo de Vídeo do eixo do Tribunal Superior Eleitoral, convidamos ao palco a senhora presidente em exercício do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, e o ministro do TSE, Floriano de Azevedo Marques, que fará a entrega dos certificados aos finalistas. O projeto vencedor foi As acusações que podem impedir Bolsonaro de disputar eleições, a autora Mariana Schreber Ribeiro, e o veículo de comunicação BBC News Brasil. Em segundo lugar, eleições suplementares em Cachoeira Alta, da TV Anhanguera, Rio Verde. Em terceiro lugar, o que muda com a mini-reforma eleitoral do Brasil de Fato. E em quarto lugar, eleições 2022, Auditoria da Votação Eletrônica no Amapá, do canal no YouTube Benedita Monte. São convidados ao palco agora os representantes aqui presentes dos trabalhos finalistas na categoria Jornalismo de Vídeo do Eixo 3, Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. São eles: documentário Fantasmas da Lama, da Folha de São Paulo, documentário Bernardo Cabral e os 35 anos da Constituição Federal de 1988, da revista Justiça e Cidadania, reportagem especial Cidadãos Invisíveis, da Rio TV Câmara, Mães no Cárcere, da TV Brasil, Órfãos do Feminicídio, da TV Brasil. Para o anúncio do trabalho vencedor na categoria... Para o anúncio do trabalho vencedor na categoria Jornalismo de Vídeo, do Eixo Superior Tribunal de Justiça, convidamos ao palco a senhora presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Maria Tereza de Assis Moura, e o ministro Humberto Martins, que fará a entrega dos certificados aos finalistas. Melhor. O projeto vencedor é documentário Fantasmas da Lama, autor Pedro Tavares Ladeira, veículo de comunicação Folha de São Paulo. Em segundo lugar, reportagem especial Cidadãos Invisíveis, do Rio TV Câmara. Terceiro lugar, documentário Bernardo Cabral e os 35 anos da Constituição Federal de 1988, da revista Justiça e Cidadania. Em terceiro lugar ainda, empatados, Mãe do Cárcere, da TV Brasil, e ainda Órfãos do Feminicídio, da TV Brasil. Parabéns a todos.
Vamos à próxima categoria agora. Convidamos ao palco os representantes dos trabalhos finalistas na categoria Jornalismo de Vídeo, do eixo 4 agora. Tribunal Superior do Trabalho, o Tribunal da Justiça Social. São eles: A Força, a Escravidão Moderna, da TV Brasil, Escravas de Família, da Record, Conexão Justiça, com linguagem acessível, quadro telejornalístico que leva informações sobre direitos e deveres dos trabalhadores, da TV Vitória, Escravos do Carvão, da Record, Trabalho Escravo, da Rede Minas. Convidamos ao palco o senhor presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Lélio Bentes Correia, para o anúncio do trabalho vencedor na categoria Jornalismo de Vídeo do eixo do TST, e a presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, ANAMATRA, a juíza do trabalho Luciana Paula Conforte, jurada deste eixo para a entrega dos certificados aos finalistas. E o prêmio vai para Escravos do Carvão, autor Rodrigo Fávero Carvalho de Castro, veículo de comunicação TV Record. Em segundo lugar, Trabalho Escravo, da Rede Minas. Terceiro lugar, A Força, a Escravidão Moderna, da TV Brasil. Em quarto lugar, Escravas de Família, da Record. Em quinto lugar, Conexão Justiça, com linguagem acessível, quadro telejornalístico leva informações sobre direitos e deveres dos trabalhadores da TV Vitória. Obrigado a todos e parabéns. Neste momento, convidamos ao palco os representantes aqui presentes dos trabalhos finalistas na categoria Jornalismo de Vídeo do eixo 5, Superior Tribunal Militar, o guardião da hierarquia e da disciplina das Forças Armadas. São eles: entrevista Estúdio I, com o presidente do STM da Globo News. O presidente do STM fala sobre os ataques de 8 de janeiro, do portal de notícias UOL. O presidente do STM comenta a relação entre as Forças Armadas e o presidente da República, da CNN Brasil. 215 anos da Justiça Militar no Brasil, da TV Bandeirantes. A Justiça Militar e a defesa do processo democrático, do SBT. Para o anúncio do trabalho vencedor e a entrega dos certificados aos finalistas na categoria Jornalismo de Vídeo, do eixo do Superior Tribunal Militar, convidamos ao palco os senhores presidente e vice-presidente do Superior Tribunal Militar, ministro Francisco Joseli Parente Camelo e ministro José Coelho Ferreira. Projeto vencedor, 215 anos da Justiça Militar no Brasil. Autor Fernando Goldser Davi, veículo de comunicação TV Bandeirantes. Em segundo lugar, presidente do STM fala sobre o ataque de 8 de janeiro do UOL. Terceiro lugar, presidente do STM comenta a relação entre Forças Armadas e presidente da República, da CNN. Quarto lugar, entrevista Estúdio I, presidente do STM, da Globo News. Em quinto lugar, a Justiça Militar e a defesa do processo democrático, do SBT. Obrigado e parabéns a todos. Vamos agora à segunda categoria premiada, jornalismo de áudio.
Convidamos ao palco os representantes aqui presentes dos trabalhos finalistas na categoria Jornalismo de Áudio do Eixo 1, Supremo Tribunal Federal. 8 de janeiro, a tentativa de golpe da Rádio Gaúcha, 1 ano dos ataques golpistas da Rádio CBN, sem precedentes do Portal J, Constituição de 88, 35 anos de cidadania da Rádio Itatiaia, União Homoafetiva sob ataque do Jornal Plural. Para o anúncio do trabalho vencedor na categoria Jornalismo de Áudio do Eixo do Supremo Tribunal Federal, convidamos ao palco o senhor vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, e o presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB, juiz Frederico Mendes Júnior, jurado deste eixo, que fará a entrega dos certificados aos finalistas. E então, projeto vencedor, sem precedentes, autor Felipe Recondo Freire, Veículo de Comunicação, J. Segundo lugar, 1 ano dos ataques golpistas da CBN. Em terceiro lugar, 8 de janeiro, a tentativa de golpe da Rádio Gaúcha. Quarto lugar, Constituição de 88, 35 anos de cidadania da Rádio Itatiaia. Em quinto lugar, União Homoafetiva sob ataque do Jornal Plural. Parabéns a todos. Convidamos ao palco agora os representantes aqui presentes dos trabalhos finalistas na categoria Jornalismo de Áudio do Eixo 2, do Tribunal Superior Eleitoral. São eles: Paredição de Vidro, do Portal J, e Rádio Documentário Constituição Cidadã, 35 anos, Democracia e Saúde Mental em Xeque, da Rádio FMG Educativa. E para o anúncio do trabalho vencedor na categoria Jornalismo de Áudio do Eixo do TSE, convidamos ao palco a senhora ministra do Tribunal Superior Eleitoral, Edilene Lobo, e o vice-presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Rafael Orne, que fará a entrega do certificado ao segundo colocado. Projeto vencedor, Paredição de Vidro, autor Felipe Recondo Freire, Veículo de Comunicação J. Parabéns. Parabéns. Convidamos agora os representantes aqui presentes dos trabalhos finalistas na categoria Jornalismo de Áudio do Eixo 3 do Superior Tribunal de Justiça. São eles: série de reportagens Declaração Universal dos Direitos Humanos, da Rádio Agência Nacional EBC, série de reportagens STJ, O Guardião da Cidadania, da Rádio Aparecida, Negro, Jovem e Tatuado, as características que mais motivam abordagens policiais e suas consequências judiciais, da Rádio Gaúcha, série de reportagens 10 anos da tragédia em Santa Maria, da Boate Kiss, Uma Dor que Não Passa, também da Rádio Gaúcha, e a série de reportagem Invisibilidade Trans, a luta pelo direito de ser quem você é, da Rádio UFS-FM. Convidamos ao palco o senhor ministro do Superior Tribunal de Justiça, Sérgio Cuquina, para o anúncio do trabalho vencedor na categoria Jornalismo de Áudio do Eixo do STJ, e o diretor de Assuntos Legislativos e presidente eleito para a próxima gestão da Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF, o juiz federal Caio Marinho, para a entrega dos certificados aos finalistas. Projeto vencedor,
série de reportagens Declaração Universal dos Direitos Humanos. Autora Eliane Pereira Gonçalves, veículo de comunicação, Rádio Agência Nacional, EBC. Em segundo lugar, série de reportagens Invisibilidade Trans, a luta pelo direito de ser quem você é, da Rádio UFS-FM. Terceiro lugar, série de reportagens STJ, o Guardião da Cidadania, da Rádio Aparecida. Quarto lugar, Negro Jovem Tatuado, as características que mais motivam abordagens policiais e suas consequências judiciais, da Rádio Gaúcha. Em quinto lugar, série de reportagens 10 anos a tragédia em Santa Maria, uma dor que não passa, da Rádio Gaúcha. E nós seguimos. Neste momento, convidamos ao palco os representantes aqui presentes dos trabalhos finalistas na categoria Jornalismo de Áudio, do Eixo 4, Tribunal Superior do Trabalho. São eles: Rota de Entrega, as vozes da uberização, trabalho independente, do Spotify. Assédio no trabalho é porta de entrada para adoecimento psíquico, do Brasil de Fato. Meninas Negras Livres de Trabalho Infantil Doméstico, Criança Livre de Trabalho Infantil, também do Spotify. Justiça do Trabalho e Santuário Nacional na luta pela erradicação do trabalho infantil, da Rádio Aparecida. CLT completa 80 anos neste 1º de maio, da Rádio Nacional de Brasília, AM 980. Para o anúncio do trabalho vencedor e para a entrega dos certificados aos finalistas na categoria Jornalismo de Áudio, do eixo do Tribunal Superior do Trabalho, convidamos ao palco o senhor ministro do Tribunal Superior do Trabalho, José Roberto Freire Pimenta, e a presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, a Ana Matra, a juíza do Trabalho, Luciana Paula Conforte, jurados nesse eixo. Projeto vencedor, Meninas Negras Livres de Trabalho Infantil Doméstico. Autoras Roberta Tasselli, Alessa Calaminha e Laura Mello. Veículo de comunicação, Criança Livre de Trabalho Infantil. Em segundo lugar, Rota de Entrega, as vozes da uberização, do Spotify. Em terceiro lugar, assédio no trabalho é porta de entrada para adoecimento psíquico, afirma ministro do TSE, do Brasil de Fato. Em quarto lugar, Justiça do Trabalho e Santuário Nacional na luta pela erradicação do trabalho infantil, da Rádio Aparecida. Em quinto lugar, CLT completa 80 anos neste 1º de maio, da Rádio Nacional de Brasília, AM 980. Agora convidamos ao palco os representantes dos trabalhos finalistas na categoria Jornalismo de Áudio do Eixo 5, Superior Tribunal Militar. Nesta premiação específica, dos 5 finalistas, 3 são de um mesmo veículo e os outros 2, infelizmente, não puderam comparecer. Por essa razão, no palco haverá apenas um representante dos trabalhos finalistas, que são eles. Presidente do Superior Tribunal Militar defende ampliação da Justiça Militar nos estados, da rádio O Povo CBN, de Fortaleza. Bom Dia Cidade entrevista o juiz federal da Justiça Militar, Celso Celidônio, da rádio CDN de Santa Maria. Entrevista com o ministro-presidente do Superior Tribunal Militar, da rádio O Povo CBN, de Fortaleza. Acervo Vivo, Superior Tribunal Militar une memória e inclusão para a digitalização de arquivos, da O Povo CBN de Fortaleza. E Justiça Militar da União, 215 anos, a mais antiga do Brasil, da Rádio Transamérica de Juiz de Fora, Minas Gerais. Para o anúncio do trabalho vencedor e a entrega dos certificados,
Nesta categoria, convidamos ao palco o senhor presidente do Superior Tribunal Militar, ministro Joseli Parente Camelo. Projeto vencedor, Acervo Vivo, Superior Tribunal Militar, une memória e inclusão para a digitalização de arquivos. Autor, Luciano Cesário da Silva, Veículo de Comunicação Rádio Povo CBN, Fortaleza. Vamos agora à terceira categoria premiada, jornalismo escrito. Convidamos ao palco os representantes aqui presentes dos trabalhos finalistas na categoria jornalismo escrito do eixo 1 do Supremo Tribunal Federal. São eles: militares ajudaram golpistas a fugir do Planalto em 8 de janeiro, diz policial APF, do portal UOL. Vamos tomar o poder. Estadão identifica 88 golpistas do 8 de janeiro, do jornal Estado de São Paulo. Tensão na terra indígena que originou a disputa do marco temporal, do jornal Valor Econômico. As memórias de 1988, os 35 anos da Constituição do Correio do Povo. Brasília em transe, como as instituições frearam a aventura golpista do 8 de janeiro, do jornal O Globo. Para o anúncio do trabalho vencedor na categoria jornalismo escrito do eixo do Supremo Tribunal Federal, convidamos novamente ao palco o senhor presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, e o vice-presidente, ministro Luiz Edson Fachin. Provavelmente fui escolhido para o prêmio jornalismo impresso ou escrito, porque eu sou a única pessoa que eu conheço que ainda lê jornal impresso, mesmo no papel, sob o olhar dos meus filhos, que me consideram uma figura paleolítica. O vencedor: Brasília em transe, como as instituições frearam a aventura golpista do 8 de janeiro. Autor: Tiago Bronzato, Veículo de Comunicação O Globo. Em segundo lugar, tensão na terra indígena que originou a disputa do marco temporal, do Valor Econômico. Terceiro lugar, militares ajudaram golpistas a fugir do Planalto em 8 de janeiro, diz policial APF, do UOL. Quarto lugar, vamos tomar o poder. Estadão identifica 88 golpistas do 8 de janeiro, do Estadão. E quinto lugar, as memórias de 1988, os 35 anos da Constituição do Correio do Povo. Parabéns, obrigado. Convidamos ao palco agora os representantes dos trabalhos finalistas na categoria jornalismo escrito do eixo 2, Tribunal Superior Eleitoral. São eles: 40% dos partidos descumpriram cota de recursos para candidaturas femininas, do portal UOL. Mulheres na política, número de filiadas é expressivo, mas não se traduz em candidatas, do Brasil de Fato. Além das urnas, do Jornal da Paraíba. Defesa da democracia e combate à desinformação nas eleições de 2024. O papel do Tribunal Superior Eleitoral, do Diário do Nordeste. Na contramão da Câmara, TSE aperta punição à fraude de cotas de gênero e condena 82% dos casos, do jornal O Globo. Para o anúncio do trabalho vencedor na categoria jornalismo escrito do eixo do Tribunal Superior Eleitoral, convidamos ao palco a presidente em exercício, a ministra Carmen Lúcia, e a ministra Vera Lúcia.
projeto vencedor é: na contramão da Câmara, TSE aperta punição à fraude à cota de gêneros e condena 82% dos casos. A autora é a Mariana Soares Muniz e o veículo de comunicação O Globo. Em segundo lugar, Além das Urnas, Jornal da Paraíba. Terceiro lugar, Defesa da Democracia e Combate à Desinformação nas Eleições de 2024, Diário do Nordeste. Quarto lugar, 40% dos partidos descumpriram cota de recursos para candidaturas femininas, do UOL. Em quinto lugar, Mulheres na Política. Número de filiadas é expressivo, mas não se traduz em candidatas do Brasil de fato. Agora convidamos ao palco os representantes dos trabalhos finalistas na categoria Jornalismo Escrito, do Eixo 3, Superior Tribunal de Justiça. São eles: A Grande Chance, do Conjur. Práticas restaurativas avançam no judiciário e buscam superar a fórmula culpa, lei e prisão ao infrator, do jornal da UFRGS. Cannabis medicinal, pedidos de habeas corpus no STJ sobem 168,4% em um ano, do portal J. Caso Amarildo está 10 anos sem indenização. Meu pai foi torturado por policiais, diz filho, do portal Metrópolis. Em 17 anos, PM de São Paulo enquadrou o equivalente a toda a população brasileira, do portal Ponte Jornalismo. Para o anúncio do trabalho vencedor na categoria Jornalismo Escrito, do Eixo STJ, convidamos os senhores ministros do Superior Tribunal de Justiça, o senhor ministro Humberto Martins e o jornalista Flávio Lara Rezende, presidente da ABERT, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, que fará a entrega dos certificados aos jornalistas. Projeto vencedor: em 17 anos, PM de São Paulo enquadrou o equivalente a toda a população brasileira. Autora Jennifer Mendonça Anunciação. Veículo de comunicação Ponte Jornalismo. Em segundo lugar, A Grande Chance, do Conjur. Terceiro lugar, práticas restaurativas avançam no judiciário e buscam superar a fórmula culpa, lei e prisão ao infrator, do jornal da UFRGS. Terceiro lugar, caso Amarildo está em 10 anos sem indenização. Meu pai foi torturado por policiais, diz filho, do Metrópolis. Quarto lugar, cannabis medicinal, pedidos de HCs habeas corpus no STJ sobem 168,4% em um ano, do portal J. Parabéns a todos.
Neste momento, convidamos ao palco os representantes dos trabalhos finalistas na categoria Jornalismo Escrito, do Eixo 4, Tribunal Superior do Trabalho. São eles: o exemplo positivo que vem da maçã, da Zero Hora, Chaga Aberta, da revista Carta Capital, o trabalho do futuro, do Anuário da Justiça do Trabalho 2024, Vozes Negras no Judiciário, do jornal Correio Brasiliense, flagrante de 207 safristas em trabalho análogo à escravidão em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, da Zero Hora Pioneiro. Para o anúncio do trabalho vencedor na categoria Jornalismo Escrito do Eixo do Tribunal Superior do Trabalho, convidamos novamente o senhor presidente do TST, ministro Lélio Bentes Correia, e o senhor ministro do Tribunal Superior do Trabalho, José Roberto Freire Pimenta, para a entrega dos certificados aos finalistas. E o prêmio vai para flagrante de 207 safristas em trabalho análogo à escravidão em Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. Autores: Vitória Leitsky, Humberto Treze, Flávia Terres e Bruno Tomé. Veículo de comunicação Zero Hora Pioneiro. Em segundo lugar, Chaga Aberta, da revista Carta Capital, o exemplo positivo que vem da maçã em terceiro lugar, do Zero Hora. Quarto lugar, Vozes Negras no Judiciário, Correio Brasiliense. Quinto lugar, o trabalho do futuro, consultor jurídico, Anuário da Justiça do Trabalho, de 2024. Obrigado a todos. Parabéns. E convidamos agora ao palco os representantes aqui presentes dos trabalhos finalistas na categoria Jornalismo Escrito do Eixo 5, Superior Tribunal Militar. São eles: o limite da responsabilidade da revista Consultor Jurídico, cobertura do furto de armas do Arsenal de Guerra do Exército em Barueri, da Folha de São Paulo, assédio sexual nas Forças Armadas, da Folha de São Paulo. Em 7 anos, Justiça Militar julgou 7.600 crimes no país em primeira instância e no STM, do portal SBT News. Estelionato cresce no meio militar e vira principal tema de ações no STM, do jornal Estado de São Paulo. Para o anúncio do trabalho vencedor e a entrega dos certificados aos finalistas na categoria Jornalismo Escrito, do Eixo do Superior Tribunal Militar, convidamos novamente ao palco os senhores presidente e vice-presidente do Superior Tribunal Militar, ministro Francisco Joseli Parente Camelo e ministro José Coelho Ferreira. Projeto vencedor, o limite da responsabilidade. Autor: Arthur Gandini de Oliveira Rodrigues. Veículo de comunicação, revista Consultor Jurídico. Em segundo lugar, em 7 anos, Justiça Militar julgou 7.600 crimes no país em primeira instância e no STM, do SBT News. Terceiro lugar, assédio sexual nas Forças Armadas, da Folha de São Paulo. Quarto lugar, cobertura do furto de armas do Arsenal de Guerra do Exército em Barueri, da Folha de São Paulo. Em quinto lugar, estelionato cresce no meio militar e vira principal tema de ações no STM, do Estadão.
E agora a nossa última categoria, fotojornalismo. Convidamos ao palco os representantes aqui presentes dos trabalhos finalistas em todos os eixos. São eles: STF já tornou réus 550 denunciados por atos golpistas, 840 ainda serão julgados, do portal Metrópolis. TRE emite zerésima para integridade da eleição de conselheiro tutelar, do portal Metrópolis. Saga Uaral, do Diário do Nordeste. Crise Yanomami, do jornal O Tempo. A Justiça, da Folha de São Paulo. Intentona golpista, da Folha de São Paulo. Bolsonaristas invadem Congresso, Planalto e STF em manifestação antidemocrática, do portal Metrópolis. Beneficiário do armário social, apoiado pela ALRR, diz que a campanha foi luz em sua vida, não tinha ninguém, da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima. Democracia resiste após ataques golpistas, do portal Metrópolis. Escravidão na Serra Gaúcha, do jornal Pioneiro. O Indígena e a Constituição, do jornal O Tempo. Reféns do Carvão, exploração de trabalhadores em carvoarias na Amazônia, da revista Cenário. O STF resiste, do portal Metrópolis. Convidamos ao palco os presidentes dos tribunais superiores aqui para a entrega dos prêmios. Isso, cada presidente fará a leitura do vencedor no seu eixo. O primeiro colocado na categoria fotojornalismo do eixo Supremo Tribunal Federal é Intentona Golpista, autoria de Gabriela Biló, veiculada na Folha de São Paulo. Primeiro colocado na categoria fotojornalismo do eixo do Tribunal Superior Eleitoral é TR emite zerésima para integridade da eleição do Conselho Tutelar, de autoria de Breno Isaac Borges, veiculado no Metrópolis. O primeiro colocado na categoria fotojornalismo do eixo do Superior Tribunal de Justiça é Crise Yanomami, autoria de Frederico Magno Machado da Silva, veiculado no O Tempo. O primeiro colocado na categoria fotojornalismo do eixo Tribunal Superior do Trabalho é Reféns do Carvão, exploração em carvoarias na Amazônia. Autoria de Sérgio Ricardo de Oliveira, veiculado na revista Cenário. Convidamos agora todos os vencedores para subirem ao palco para a foto oficial. E também todos os jurados presentes, por favor. As autoridades podem ficar aqui no palco e os participantes do prêmio, os vencedores, podem se dirigir aqui à parte do tapete. Os vencedores podem ficar aqui na parte de baixo do palco, para a foto ficar melhor, e as autoridades aqui em cima do palco, que aí fica mais fácil.
E chegamos ao fim da nossa cerimônia de premiação. Parabéns às vencedoras, aos vencedores e, claro, também aos finalistas. Gostaríamos de agradecer o apoio para a realização deste evento das equipes de comunicação dos tribunais, da Associação dos Magistrados Brasileiros, da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão e da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Convidamos todas e todos para o coquetel que será servido neste salão e a desfrutarem da boa música do grupo Fuzzy Jazz. O Fuzzy Jazz é um grupo formado por músicos do Grupamento de Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil. O conjunto apresenta-se em diversos eventos de instituições públicas na cidade de Brasília e em outras localidades, sob jurisdição do comando do 7º Distrito Naval. Com seu repertório eclético, o Fuzzy Jazz tem se tornado conhecido com presença marcante em diferentes ocasiões. Declaramos encerrada esta cerimônia. Agradecemos a todos que nos acompanharam presencial e virtualmente. Tenham todos uma boa noite.